O que faz um smartphone funcionar? O que permite um caça militar ser invisível ao radar? A resposta está em elementos que você nunca ouviu falar. Elementos tão raros e valiosos que países inteiros entram em guerra silenciosa para controlá-los. Hoje você vai descobrir o segredo mais bem guardado da indústria mundial. Um segredo que está literalmente nas suas mãos neste exato momento, mas que permanece completamente invisível aos seus olhos. Prepare-se para uma jornada que vai mudar completamente a forma como você enxerga a tecnologia ao seu redor. Porque o que você está prestes a aprender pode determinar o futuro da humanidade. Bem-vindos ao mundo das terras raras. O ouro invisível que controla absolutamente tudo na nossa civilização moderna. Meu nome é Grid Digital. E nos próximos minutos você vai entender por que essas substâncias misteriosas são mais valiosas que ouro, mais estratégicas que petróleo e mais poderosas que qualquer arma nuclear já criada. Você está preparado para descobrir a verdade que as grandes potências mundiais não querem que você saiba? Imagine por um momento que você pudesse enxergar o invisível, que você tivesse o poder de detectar os elementos mais secretos e fundamentais da nossa tecnologia moderna. O que você descobriria seria absolutamente surpreendente. Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, existem 17 elementos químicos trabalhando silenciosamente no seu dispositivo. Elementos com nomes que soam como ficção científica: neodímio, európio, térbio, disprósio, ítrio. Você já ouviu falar de algum deles? Estes são os elementos das terras raras. E apesar do nome sugerir escassez, eles não são exatamente raros na crosta terrestre. O problema real é muito mais complexo e assustador do que você imagina. A verdadeira questão não é encontrar esses elementos. A verdadeira questão é extraí-los, purificá-los e processá-los sem destruir completamente o meio ambiente. E aqui começamos a entender por que existe uma guerra silenciosa acontecendo neste exato momento. Mas antes de revelarmos essa guerra, você precisa entender uma verdade chocante. Sem esses elementos, nossa civilização tecnológica simplesmente não existiria. Cada LED que ilumina sua tela, cada motor elétrico que move seu carro híbrido, cada turbina eólica que gera energia limpa, cada sistema de defesa militar que protege fronteiras. Tudo depende absolutamente das terras raras. E agora vem a pergunta que vai mudar sua perspectiva para sempre. Se esses elementos são tão fundamentais, quem controla sua produção mundial? A resposta vai chocar você. E vai explicar por que estamos vivendo uma das disputas geopolíticas mais intensas da história moderna. Prepare-se para descobrir como um país conseguiu monopolizar o futuro da humanidade. E por que isso deveria te preocupar muito mais do que você imagina. Aqui está um fato que vai mudar completamente sua compreensão sobre poder mundial. A China controla mais de 80% da produção global de terras raras. 80%! Você consegue imaginar o que isso significa? Imagine se um único país controlasse 80% do petróleo mundial, ou 80% da produção de alimentos. O poder que esse país teria seria absolutamente devastador. E é exatamente isso que está acontecendo com as terras raras. Mas como a China conseguiu essa posição dominante? A resposta é uma combinação de estratégia de longo prazo, investimento massivo e uma disposição para aceitar custos ambientais que outros países não estavam dispostos a pagar. Enquanto países ocidentais se preocupavam com regulamentações ambientais rigorosas, a China investiu bilhões de dólares em infraestrutura de mineração e processamento. O resultado? Uma dependência global que se tornou uma arma geopolítica poderosa. E aqui vem uma história que vai te deixar sem palavras. Em 2010, durante uma disputa territorial com o Japão, a China simplesmente parou de exportar terras raras para o país. O resultado foi devastador. As fábricas japonesas de eletrônicos começaram a parar. Os preços das terras raras dispararam mais de 1000% em questão de semanas. A economia japonesa tremeu. E o mundo inteiro percebeu uma verdade aterrorizante. Um único país tinha o poder de paralisar a economia global, simplesmente fechando suas minas. Isso não era mais sobre comércio. Era sobre controle absoluto. Mas a situação fica ainda mais assustadora quando você descobre que as terras raras não são apenas essenciais para smartphones e carros elétricos. Elas são fundamentais para praticamente todos os sistemas de defesa militar modernos. Sistemas de mísseis guiados, radares avançados, equipamentos de visão noturna, comunicações militares criptografadas. Tudo depende desses elementos que um único país controla. Você consegue imaginar a preocupação dos estrategistas militares americanos? A maior potência militar do mundo dependendo completamente de seu principal rival geopolítico para manter sua superioridade tecnológica. E é aqui que a história fica verdadeiramente fascinante, porque outros países finalmente acordaram para essa realidade e começaram uma corrida desesperada para quebrar o monopólio chinês. Mas será que eles conseguirão? A resposta americana foi rápida e estratégica. O Pentágono classificou as terras raras como materiais críticos para a segurança nacional. Bilhões de dólares foram investidos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de extração.
A Austrália, com suas vastas reservas minerais, se tornou um parceiro estratégico fundamental. Projetos de mineração que estavam dormentes por décadas foram reativados com investimentos massivos. Mas aqui está algo que poucos sabem. O verdadeiro desafio não é encontrar os elementos. O verdadeiro desafio é processá-los de forma economicamente viável e ambientalmente responsável. E a China tem décadas de vantagem nessa expertise. Então começou uma revolução silenciosa. Empresas americanas e europeias investiram pesadamente em tecnologias de reciclagem. A ideia era simples, mas genial: extrair terras raras de dispositivos eletrônicos descartados. Imagine transformar montanhas de lixo eletrônico em minas urbanas. Cada smartphone descartado contém mais ouro que 1 tonelada de minério tradicional, e quantidades significativas de terras raras que podem ser recuperadas e reutilizadas. Mas enquanto isso acontecia, a demanda por terras raras explodiu de forma exponencial. A revolução dos carros elétricos, a expansão da energia renovável, o crescimento da inteligência artificial, tudo exigindo quantidades cada vez maiores desses elementos críticos. E aqui surge um paradoxo fascinante. Para salvar o planeta com tecnologias limpas, precisamos de elementos que são extraídos de forma extremamente poluente. É uma contradição que está forçando inovações revolucionárias. Empresas visionárias começaram a olhar para lugares impossíveis: o fundo dos oceanos, asteroides no espaço. Tecnologias que pareciam ficção científica se tornaram investimentos de bilhões de dólares. Mas enquanto essas soluções futurísticas se desenvolvem, a realidade atual é brutal. A China ainda mantém sua posição dominante e usa essa posição como uma arma diplomática poderosa. Cada decisão comercial se torna uma decisão geopolítica. Cada contrato de fornecimento se torna um tratado de segurança nacional. E no centro de tudo estão esses elementos invisíveis que controlam nosso futuro. E então veio a pandemia. E as cadeias de suprimento globais colapsaram. E o mundo percebeu o quão vulnerável realmente estava. Países inteiros dependendo de um único fornecedor para os elementos mais críticos de sua infraestrutura tecnológica. Isso não era apenas perigoso, era potencialmente catastrófico. Agora, vou te mostrar algo que vai mudar para sempre a forma como você vê sua rotina diária. Desde o momento em que você acorda até a hora de dormir, sua vida é completamente dependente das terras raras. E você nem imagina. Seu smartphone contém pelo menos 16 elementos de terras raras diferentes. O neodímio faz seus alto-falantes funcionarem. O európio cria as cores vermelhas da sua tela. O térbio produz as cores verdes. Sem eles, seu telefone seria apenas um pedaço de plástico inútil. Cada lâmpada LED da sua casa depende de fósforos feitos com terras raras. Sem eles, não teríamos conseguido a revolução da iluminação eficiente que está salvando bilhões em energia elétrica. Se você tem um carro híbrido ou elétrico, o motor contém ímãs permanentes feitos com neodímio e disprósio. Esses ímãs são tão poderosos que permitem motores menores, mais eficientes e mais potentes do que qualquer tecnologia anterior. Cada turbina eólica que você vê gerando energia limpa contém até 2 toneladas de terras raras. Sem esses elementos, a revolução da energia renovável simplesmente não seria possível. Quando você faz uma ressonância magnética, a máquina usa ímãs supercondutores que dependem de terras raras para criar imagens detalhadas do seu corpo. Tecnologia médica que salva milhões de vidas todos os anos. A internet que você usa neste momento funciona através de cabos de fibra óptica dopados com érbio e outros elementos de terras raras. Sem eles, não teríamos comunicações de alta velocidade. Os satélites que permitem seu GPS, suas comunicações e previsões meteorológicas dependem completamente de componentes feitos com terras raras. Nossa civilização conectada seria impossível sem eles. Cada servidor que processa seus dados na nuvem. Cada processador que executa a inteligência artificial. Cada sistema que permite nossa economia digital. Tudo depende desses elementos invisíveis. E aqui está a verdade mais impressionante. Você provavelmente usa dezenas de dispositivos todos os dias que contêm terras raras. Mas até assistir este vídeo, você nem sabia que eles existiam. Isso mostra o quão invisível é o poder que controla nossa civilização moderna. Mas existe um lado sombrio dessa história, que a indústria tecnológica prefere manter em segredo. O preço ambiental das terras raras é absolutamente devastador. E você precisa saber a verdade. Para extrair 1 tonelada de terras raras, são produzidas até 200 mil toneladas de resíduos tóxicos. 200 mil toneladas. Imagine o impacto ambiental dessa proporção multiplicado pela demanda global crescente. Comunidades inteiras na China vivem com água contaminada por décadas de mineração intensiva. O solo está envenenado. O ar é tóxico. E esse é o preço oculto da nossa revolução tecnológica. Muitas terras raras são extraídas junto com elementos radioativos. O processamento gera resíduos nucleares que permanecem perigosos por milhares de anos.
um legado tóxico para futuras gerações. Países desenvolvidos estão investindo bilhões em tecnologias de extração mais limpas. Mas o desafio é imenso. Como produzir elementos essenciais para tecnologias verdes sem destruir o meio ambiente no processo? A resposta pode estar em inovações revolucionárias. Bactérias geneticamente modificadas que extraem metais. Processos químicos que eliminam resíduos tóxicos. Tecnologias que transformam o problema em solução. Mas a verdadeira solução pode estar na economia circular. Projetar produtos para serem completamente recicláveis. Criar sistemas onde nada é desperdiçado. Transformar nosso modelo linear de extrair, usar e descartar em um ciclo sustentável infinito. Essa pode ser a chave para resolver o dilema das terras raras. Agora prepare-se para descobrir por que a batalha pelas terras raras está apenas começando. As tecnologias que estão surgindo vão aumentar a demanda de forma exponencial, e isso vai mudar completamente o equilíbrio de poder mundial. A inteligência artificial está consumindo quantidades astronômicas de poder computacional. Cada processador avançado, cada chip de IA, cada sistema de aprendizado de máquina depende de terras raras para funcionar. A rede 5G que está sendo implantada globalmente requer milhões de novos equipamentos eletrônicos. Antenas, processadores, amplificadores, tudo dependente de elementos de terras raras em quantidades sem precedentes. Carros autônomos usam dezenas de sensores sofisticados. Cada veículo autônomo contém mais terras raras que 10 carros convencionais. E estamos falando de bilhões de veículos sendo convertidos nas próximas décadas. A exploração espacial está acelerando dramaticamente. Missões para Marte, estações espaciais, turismo espacial. Cada projeto espacial requer tecnologias extremamente avançadas que dependem massivamente de terras raras. A energia de fusão nuclear, que pode resolver definitivamente nossa crise energética, depende de materiais supercondutores feitos com terras raras. Estamos falando da tecnologia que pode alimentar a humanidade por milhares de anos. A biotecnologia avançada, que promete curar câncer e estender a vida humana, usa equipamentos de análise que dependem completamente de terras raras. Cada avanço médico revolucionário tem esses elementos em seu núcleo. As projeções são impressionantes. A demanda por terras raras pode aumentar 5 vezes nos próximos 20 anos. 5 vezes! E a capacidade de produção atual está muito longe de atender essa demanda explosiva. Isso significa que a guerra silenciosa que começou há uma década está se transformando em um conflito aberto pelo controle do futuro. Países estão formando alianças estratégicas. Empresas estão investindo trilhões em novas tecnologias. E no centro de tudo estão esses elementos invisíveis, que determinam quem vai liderar a próxima era da humanidade. A pergunta não é mais se haverá conflitos por terras raras. A pergunta é: quem vai vencer essa batalha pelo futuro? Então aqui estamos nós, no meio da revolução mais importante da história humana. Uma revolução invisível, silenciosa, mas que está determinando o destino de nossa espécie. As terras raras não são apenas elementos químicos. Elas são as chaves do futuro da humanidade. Quem controlar esses elementos controlará a energia limpa que pode salvar nosso planeta. Controlará a tecnologia médica que pode estender nossas vidas. Controlará a inteligência artificial que pode resolver nossos maiores desafios. As próximas gerações herdarão um mundo completamente dependente dessas substâncias misteriosas. E as decisões que estamos tomando hoje sobre como extrair, processar e usar as terras raras vão determinar que tipo de futuro elas terão. Mas aqui está a boa notícia. A humanidade sempre encontrou soluções para seus maiores desafios. E já estamos vendo inovações incríveis que podem revolucionar completamente nossa relação com as terras raras. Tecnologias de reciclagem que recuperam 99% dos elementos. Métodos de extração que não poluem o meio ambiente. Alternativas sintéticas que podem substituir elementos escassos. O futuro pode ser muito diferente do presente, mas apenas se agirmos com sabedoria e urgência. A verdadeira solução não está na guerra pelo controle das terras raras. Está na cooperação global para desenvolver tecnologias sustentáveis, na partilha de conhecimento e recursos, na criação de um futuro onde a tecnologia avançada coexiste harmoniosamente com um planeta saudável. Porque no final das contas, todos compartilhamos a mesma terra. E todos dependemos do mesmo futuro. Agora você conhece o segredo das terras raras. O ouro invisível que controla nosso futuro. Se este vídeo abriu seus olhos para essa realidade fascinante, inscreva-se aqui no canal Grid Digital. Curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder. Porque juntos podemos entender melhor o mundo invisível que nos rodeia. Até o próximo vídeo.